Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui do canal Leituras de Física e hoje eu gostaria de comentar com vocês não sobre física em geral, mas sobre um livro de história que eu li o ano passado e gostei demais, que é o livro 1932, São Paulo em Chamas, do autor Luiz Octaviano de Lima, lançado pela editora Planeta em 2018. E é um livro muito importante para quem gosta de história nacional e do estado de São Paulo, então como eu gostei demais desse livro, hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre ele com vocês. O livro ele começa narrando todo o contexto histórico, toda a justificativa que levou então à chamada Revolução de 32, né? Então, se você, por exemplo, não sabe muito o contexto histórico da época, sobre a Revolução de 30, sobre a política do café com leite e sobre como Getúlio Vargas se posicionou depois que ele tomou o poder, vale a pena dar uma olhada nesse livro também, porque antes de começar a Revolução propriamente dita, o autor contextualiza bem a história no exato momento de 32 e toda a fervorosidade, né, que os políticos paulistas discutiam o contexto da influência de São Paulo no âmbito nacional e a influência do café, né, que era muito importante como produto de exportação naquela época para o país. Além disso, o autor também ele se preocupa não apenas com São Paulo, mas em explorar as diversas batalhas, né, os diversos acontecimentos ao longo de todo o estado. Então, por exemplo, ele vai citar muito Campinas, Franca, o limite ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, São Paulo, Mato Grosso, né, que naquela época não existia ainda Mato Grosso do Sul. E uma outra coisa muito bacana é que o autor explora bem o apoio de Mato Grosso para a Revolução de 32, né? Sob a forma do apoio do general Klinger, que era um general do exército, mas sediado no Mato Grosso. E desde aquela época já se mencionava então a questão da separação do estado do sul do Mato Grosso, né, que veio a ser chamado Mato Grosso do Sul, num estado independente, né, separado do resto do norte, que é o Mato Grosso. E essa ideia, né, essa ideia separatista já é mencionada desde então, em 1932, e influencia muito as decisões, né, do apoio mato-grossense para a Revolução de 32 em São Paulo. Um ponto bem bacana nesse livro é que ele tem uma seção totalmente dedicada a ilustrações, né? Então você tem aqui, ó, um conjunto de fotos da moeda, né, que foi impressa na época, porque São Paulo rompeu com a federação, então São Paulo teve que imprimir a sua própria moeda. Você tem aqui bandeiras, né, e símbolos também de ambos os lados, né? E você tem alguns retratos mais recentes, né, que podem ser encontrados em diversos museus aqui na capital paulista, né? Então isso é muito bacana, né? Esse é um ponto à parte do livro que te dá uma noção assim, tanto histórica quanto de valor mesmo das coisas, né? Por fim, o autor ele tenta retratar muito bem, eu acredito que ele consegue, o desfecho final que a Revolução de 32 teve, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não sabia é que muitas pessoas importantes da Revolução aqui em São Paulo, e muitos soldados foram transportados para a capital federal da época, que era o Rio de Janeiro, em vagões de trem, né? Então, muito parecido com o transporte feito com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, né? E acho que isso não é muito bem difundido hoje em dia, né? Outra coisa importante é que, embora a Revolução de 32 não tenha logrado o êxito que ela desejava desde o seu início, né? Ela serviu sim como um impulso para, um tempo depois, uma nova Constituição Federal ter sido feita, né? Então, ela não teve um êxito, digamos assim, imediato, mas forçou todo um cenário político da época para que isso acontecesse. E todo esse desfecho final eu acho que é muito bem retratado pelo autor. Para finalizar, eu acho que como a Revolução de 32 não é muito contada, né, nem nas escolas, né,
e nem num contexto mais geral mesmo, de história nacional, eu acho que esse livro tenta resgatar isso e consegue, tá? De uma forma muito fidedigna com os fatos, e eu acho que esse livro mereceria ser muito mais divulgado e muito mais lido por toda a população nacional e especialmente a população de São Paulo, né? Que hoje em dia pouco se fala, pouco se sabe da Revolução de 32, mesmo porque as pessoas que estavam vivas na época restaram poucas, né? Restam poucas, né? Então essa questão histórica está se perdendo, né? E esse livro tenta trazer um pouco disso. Bom, pessoal, era esse livro que eu gostaria de comentar e recomendar fortemente, né? Para quem gosta de história. E espero que vocês tenham gostado do canal. Se gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem o canal. E se tudo der certo, espero que esse ano nós tenhamos muitos vídeos e muitas interações por aqui. Um abraço e até mais.